Oi, gente bonita, como é que vocês têm passado a semana? Para mim tá bastante corrido, mas eu tô aproveitando esse final de semana para gravar esse vídeo, para tentar ajudar algumas pessoas. Várias pessoas têm me procurado para ver se eu voltei a atender com o tarô, mas no momento não, gente. Por vários motivos, um deles é que eu tô fazendo novos estudos, estou trabalhando dobrado, então eu não tenho tempo para atender as pessoas com tarô. Mas o que eu posso fazer para ajudar? Quando alguém entra em contato, eu faço uma análise da pergunta que a pessoa fez e dou uma resposta gratuitamente. Então, se você tiver afim de alguma consulta comigo, de saber alguma coisa, tem que ser sobre um assunto só. Você entra em contato, eu vou deixar aqui o meu e-mail, faz a tua pergunta e eu vou tentar responder pelo menos uma vez por semana ou a cada 15 dias. Às vezes demora um pouco, mas eu acabo respondendo. Então eu quero aproveitar hoje que eu escrevi um artigo sobre prosperidade e tem muita gente interessada nesse assunto. Inclusive aquele livro sobre prosperidade que eu publiquei, eu estou estou dando uma atualizada nele. Assim que ficar pronto, eu vou relançar e eu aviso para vocês. Então aproveito hoje para responder a uma consulta que um colega nosso fez, que é o Drico. Oi, Drico. Desculpa a demora, eu prometi te responder, mas vai sair hoje. Então eu vou ler para vocês o que é que ele perguntou para mim. Boa tarde, ele fala para mim que ele está respondendo, que ele questionou se eu poderia fazer uma consulta, e eu respondi para ele que no momento eu não estou fazendo, mas que ele poderia fazer a pergunta dele que eu tentaria ajudar. Obrigado pelo seu retorno, Rosana. Tenho lido seus artigos, principalmente os artigos sobre prosperidade. Eles estão abrindo a minha mente, tudo faz muito sentido e estou incorporando em minha vida. Como me identifiquei muito com a maneira como você ensina e escreve, senti que deveria entrar em contato. Sinto que sou uma pessoa que vou ter sucesso e o sucesso para mim é ser próspero, ter dinheiro sobrando, contas pagas, poder ajudar a família e não passar necessidade. Enfim, sucesso para mim seria isso, muito vinculado ao dinheiro. Muitas vezes me sinto travado em um ciclo sem fim. Toda vez que parece que estou me organizando, acontece alguma coisa que me puxa para trás. Toda vez que fiz investimentos, tomei calote ou perdi dinheiro. Sinto tudo que faço dá errado, mas ao mesmo tempo eu sei que estou destinado a grandes coisas. Quando pedi a consulta, queria ajuda para identificar o que estaria me atrapalhando e que atitudes têm o poder de destravar a minha vida. Os golpes que eu tomei na vida me destruíram por dentro. Morro de medo de errar. Estou atualmente atolado em dívidas. Mas como tudo tem os prós e os contras, reaprendi o valor do dinheiro. Hoje sou uma pessoa mais econômica do que antes, uma pessoa menos impulsiva. Desculpe o desabafo, mas eu precisava. Obrigado pelo seu tempo. Drico, imagina, a gente está aqui para isso. E sem o seu desabafo, que pode ajudar muitas pessoas, não teria como responder a essa consulta. Então, Drico, o que eu vou falar aqui não é só para você, mas uma geral. Porque se fosse só para você, eu teria que ter mais dados. Então, eu vou dar uma resposta genérica que pode ajudar você e outras pessoas. Então, para começo de assunto, vamos destrinchar a sua carta. Vamos destrinchar. A primeira coisa que você me diz é: sinto que sou uma pessoa que vou ter sucesso, e o sucesso para mim é ser próspero, ter dinheiro sobrando, coisas pagas, poder ajudar a família e não passar necessidade. Enfim, sucesso para mim seria isso, muito vinculado a dinheiro. Então vamos tentar entender outras ideias sobre prosperidade. A prosperidade, isso segundo a espiritualidade, não é necessariamente ser rico. Próspero é aquele que paga suas contas, guarda algum dinheiro e é feliz com o que possui, independente de quanto seja. Então até uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela é considerada próspera, desde que ela esteja feliz com o que ela ganha e consiga pagar as suas contas. Quem tem muito dinheiro sobrando é rico, que não é o caso da maioria de nós, inclusive eu. Rica não sou, próspera sou.
Qual que é a diferença do rico? Rico é aquele que, além dele pagar as contas, tem muito dinheiro sobrando. E todo rico é próspero? Nem sempre. Depende do modo como ele adquiriu a sua riqueza. Você vai ver, por exemplo, principalmente aqui no nosso país, vários empresários que acabam virando notícia, e principalmente os políticos, que a maioria são muito ricos, mas nem sempre prósperos. Por quê? Porque o próspero adquiriu a sua prosperidade de forma lícita. Então, quando você, por exemplo, consegue dinheiro prejudicando de alguma forma alguém, ludibriando, iludindo, ou de forma ilícita, você não é rico. Você, pela espiritualidade, você é considerado até um ladrão. Por quê? Você não conseguiu seu dinheiro de forma lícita e se enganando pessoas. Então, nem todo rico é próspero. E nem todo próspero é rico. Ter sucesso significa vencer etapas, gente. E essas etapas, elas nem sempre são conseguidas de um dia para outro. Às vezes você leva uma vida inteira para vencer essas etapas. Por quê? Porque o que você, a tua principal lição de vida, aquela que você escolheu aprender aqui, nessa reencarnação atual, pode justamente estar ligada à sua prosperidade. E essa prosperidade é um ensinamento que você vai ter durante a tua vida inteira, até conseguir chegar lá. Aí você pode falar para mim, mas eu depois de ser velho, eu não quero ter dinheiro, não quero ser próspero. Olha, se você vive no Brasil, principalmente depois da terceira idade, você deveria adorar ter dinheiro. Para pelo menos ter um plano de doença, que o pessoal chama de plano de saúde aqui, para ter acesso a viagens, a bons hospitais, a uma alimentação melhor. Então não importa que fase da sua vida você vai ser próspero. Se você conseguir, maravilhoso. Então eu estou dando uma ideia aqui. Vamos supor que você adquiriu um equipamento novo que vive quebrando e que ninguém consegue consertar. E você resolve fazer um curso para você mesmo consertar esse equipamento. Depois de um tempo você consegue. Mas por que você teve essa ideia de fazer esse curso? Você teve uma necessidade que, às vezes, a única pessoa que pode suprir é você mesmo. Então, presta atenção nisso, porque isso abre nichos para que você possa atuar. Então, sucesso profissional significa a mesma coisa. Ele não vem porque você tem um destino. Deus não escolhe ninguém. Tem uma música que fala que Deus escolhe pessoas. Não, Deus não escolhe. É você que se oferece para fazer alguma coisa. Se você entende que esse planeta aqui é um planeta de aprendizado e não de sofrimento, você vai entender isso. Porque se fosse mesmo um problema de um planeta ligado a sofrimento para chegar a evoluir, então você teria que sofrer muito, teria que ser pobre e estaria evoluindo. Na verdade, é o contrário. Se você está pobre, você não está conseguindo suprir as suas necessidades, você não está mais perto de Deus, gente. Aí você vai me falar, não, mas e tem São Francisco, por exemplo. São Francisco fez um voto de pobreza. Um voto, ou seja, ele escolheu, e esse nome, voto de pobreza, ele deveria ser trocado para voto de humildade. O significa o quê? Que São Francisco, por exemplo, que a gente associa muito à pobreza, ele escolheu que para ter sucesso ou felicidade na vida, ele não precisaria ser rico. Então isso não é um voto de pobreza, na verdade. É um voto de humildade. Vou viver com aquilo que tenho. É muito diferente. Por exemplo, você vê algum franciscano tendo que morar em favela ou deixando de ser atendido em hospitais quando ele está doente? Não. Normalmente essas pessoas têm hospitais para serem acolhidas. Eles ajudam pessoas pobres a saírem da miséria. Então você precisa ressignificar o que é um voto de pobreza. Voto de pobreza, por exemplo, os budistas, os monges budistas fazem votos, que para nós são votos de pobreza, não sei que nome eles usam. Alguns, por exemplo, eles só se alimentam, tem um tipo de monge, não sei que parte do budismo é, mas eles só se alimentam da comida que é dada pelas pessoas. Então, se as pessoas deixarem de dar esse alimento, por exemplo, e se todo mundo for mesmo pobre, esses monges deixariam de existir. Porque eles precisam ser alimentados por alguém que é próspero, que possa fornecer alguma coisa para eles. Então você precisa ressignificar o que é pobreza, até nesse sentido. Sucesso profissional significa a mesma coisa.
Não significa ter de ficar rico. Tem muita gente que antes de nascer, por exemplo, escolheu reencarnar em profissões que não as deixassem ricas. Porque quando foram ricas em outras vidas, elas tiveram muita insatisfação de vários tipos. Aí você pensa que rico tem tudo. Não, a riqueza ajuda bastante, o dinheiro ajuda bastante. Mas não significa que você vai ter tudo ou vai ter felicidade. Um bom exemplo para vocês, eu estou assistindo o seriado da Netflix, o Breaking Bad, que eu nunca tinha assistido. E ele mostra bem isso. Pessoas que conseguiram ficar ricas de forma ilícita, que para a prosperidade não são considerados ricos e sim ladrões, e que de repente não são felizes, que têm dificuldade até em gastar o dinheiro delas. Então assista essa série para você ver como a gente tem uma visão muito limitada. Você acha que toda pessoa que tem rico vive bem, é tudo maravilhoso, principalmente as pessoas que vivem de forma ilegal. Então assista essa série, que ela mostra exatamente as dificuldades que uma pessoa que conseguiu dinheiro de forma ilícita tem até para se manter como rico. Bem bacana, assista porque vale muito assistir. A prosperidade é um caminho de aprendizado que sua família talvez precise ter e não precise da sua ajuda. Eu acabei de escrever um artigo no Somos Todos Um, que eu vou passar o link para vocês depois, que fala exatamente isso. Existe uma certa, eu vou dizer que é maldição, que é uma compreensão que todo homem precisa ser o cara que vai manter a família. E isso começa lá na época das cavernas. Eu explico bem nesse artigo que eu escrevi, e quando as coisas precisavam ser bem separadas. A mulher era aquela que precisava proteger dentro da caverna, era a protetora do lar. E o homem era o protetor externo, é aquele que trazia o alimento, já que naquela época os seres humanos não plantavam. Então o alimento que tinha vinha de onde? De alguma árvore que tivesse fruta, que eles achassem, de algum animal morto, que talvez depois não tivesse, já estivesse até deteriorado, e o ser humano aprende que algumas coisas podem ser comidas e não, e também da caça e da pesca. Então, nesse momento, o homem se torna quem? O provedor, é aquele que traz o alimento. Só que a gente não vive mais na época das cavernas. A mulher ainda é a protetora do lar, só que ela conta com várias ajudas para manter essa proteção. Ela tem, por exemplo, professores que podem ajudar a educar os filhos dela, naquilo que ela não educa. Não é a educação básica da boa educação, essa só pode ser dada pelos pais, mas é a educação que é aprendida, principalmente que vai levar essa pessoa a cursar uma faculdade depois. Ela tem ajuda de médicos quando os filhos ficam doentes. Ela tem ajuda até da mãe dela, de outras pessoas. Isso não tornou a mulher menos poderosa, ao contrário. A mulher está se empoderando a cada dia que passa. Só que o homem continua vivendo aquele papel de provedor que só fazia sentido na época das cavernas. Hoje é mais importante para a mulher ter uma pessoa, um homem do lado dela, que mesmo que ele não ganhe muito, ajude ela naquilo que ela precisa, que seja o companheiro, e não uma pessoa que banque ela, gente. A maioria das mulheres que querem ser bancadas por homens são mal intencionadas. E aí você vai falar para mim, existe mulher que não pensa só no dinheiro? Ah, claro que existe. Eu sou uma delas. E tem várias que eu conheço. Basta você parar de se apresentar como um cifrão. Às vezes você conhece um homem, ele começa a se exibir tanto de forma material, que é só isso que você vê nele. Então você precisa mudar aquilo que você vai mostrar para a mulher hoje em dia. Então é muito mais legal ter um cara que, apesar de ganhar pouco, ele ajuda a mulher, por exemplo, a cuidar dos filhos no final de semana, ajuda a limpar a casa ao invés de ficar só vendo televisão e saindo para jogar com os amigos, e que no final do dia a mulher vai estar mais descansada para poder pelo menos pedir uma pizza e curtir com ele. Esse é o nosso homem ideal hoje em dia. Não é um cara que banca tudo. A gente não quer ser feliz com alguém que... A gente não quer um pai, a gente quer um homem. Então, esse papel de provedor, ele precisa ser ressignificado hoje em dia. Então, Drico e outras pessoas, talvez você esteja muito nesse papel daquele que tem que prover. Mas talvez a sua família não precisa que você a provenha desse jeito. Que você a provenha de outras formas, dando apoio para que eles mesmos aprendam a se manter. Não sei se você já tem filhos, se você já tem mais idade, mas relaxa um pouco nesse sentido. As crianças que têm tudo, percebe, são normalmente mimadas.
e se tornam adultos mimados, que se tornam pessoas insuportáveis e que não aguentam uma frustração. Então, a principal função dos pais é educar os filhos e não dar para eles aquilo que eles nunca tiveram, como a maioria imagina, mas dar para eles aquilo que é possível e mostrar para eles que apesar de você não poder dar tudo que é material nesse mundo, que é possível ser feliz e que aos poucos, com a opção de vida que eles escolherem, eles podem conseguir aquilo que eles não conseguiram quando crianças. Isso não é frustrante. Aprender os seus filhos o valor da frustração é muito bacana. Sabiam disso, gente? Atualmente eu estou fazendo uma pós-graduação em fitoterapia funcional, estou fazendo uma especialização em medicina tradicional chinesa. E a gente aprende muito isso. Por exemplo, os chineses acreditam que as pessoas que não sofrem, no momento que precisam sofrer, acabam ficando doentes. Então a pessoa que não vive o luto, que ignora tudo, que fala tudo bem, deixa pra lá, e começa a jogar todo aquele lixo emocional para dentro dela, isso acaba virando uma bola de neve que um dia vai explodir e vai te deixar pobre e doente. Mais pra frente a gente vai conversar mais sobre isso, mas voltando para o nosso papo de prosperidade hoje. Então a primeira lição que a gente pode aprender é desvincular sucesso com dinheiro. Tem várias coisas, por exemplo, se eu não fizer sucesso, se eu não for uma pessoa bem-sucedida, no caso um homem de sucesso, eu não vou ser feliz. Não, absolutamente errado. Existem pessoas, por exemplo, eu conheci pipoqueiros, não sei como é o nome que tem na tua cidade, mas aqui em São Paulo, a pessoa que vende pipoca é um pipoqueiro, uma pipoqueira. E que o cara não é desconhecido, ele é desconhecido da maioria das pessoas, ele não tem uma rede no YouTube, ele não tem amigos nas redes sociais, mas ele é muito bem sucedido. Uma pessoa que consegue faturar mais de R$ 1.000 por semana. Tem muito pipoqueiro ganhando muito bem do que um assalariado, por exemplo. E ele fica na dele, é humilde, então ele não precisa ser bem sucedido para os outros. Ele pode ser bem sucedido para a família dele e para ele. Aí você fala, nossa, aquele coitado, não consegue arrumar emprego e vai vender pipoca. Não tem nada de coitado. Pipoca dá dinheiro, ele é uma pessoa super bem sucedida. Ao contrário do que você imagina, tem até cego que pede esmola com casa melhor do que assalariado, se você quiser saber. Faça uma pesquisa na internet, você vai ver que é verdade. Existem muitas formas de trabalhar que não aparecem na mídia e não é por isso que você não vai ter sucesso. Então vamos destrinchar a segunda parte do que ele me disse. Vou tomar uma aguinha aqui. Muitas vezes me sinto travado em um ciclo sem fim. Toda vez que parece que estou me organizando, acontece alguma coisa que me puxa para trás. Todas as vezes que fiz investimentos, tomei calote ou perdi dinheiro. Sinto que tudo que faço dá errado mesmo, mas ao mesmo tempo sei que estou destinado a grandes coisas. Então a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês, sempre que você abrir um negócio, mesmo que você já tenha trabalhado no ramo, ou achar que tem experiência suficiente para abrir um negócio, não se coloque como um professor, nem como um chefe que sabe tudo. Você precisa se colocar sempre como um aluno. Então a primeira coisa, o aluno, a gente sabe que o aluno acerta e erra. E todo mundo sabe que isso é normal, dentro do aprendizado. Isso te dá um alívio muito grande. Porque quando você abre um negócio, você se coloca como aquele que tem que dar certo, tem que, nunca funciona. Eu não tenho que, pode ser que, depende de. É um caminho que você começou a trilhar. Então você precisa primeiro parar tudo, fazer um alívio para sua alma e dizer, pode ser que dê certo e não dê. Estou pensando em fazer um novo investimento. O que eu preciso primeiro? Pesquisar para ver quais pessoas se deram bem nesse investimento e quais não deram. Não acredite que existe algum investimento nesse mundo com 100% de chance de ter lucro, porque não existe. Outra coisa, não seja ingênuo. As pessoas mentem pra caramba. Tem um monte de gente que deu errado. Eu convivi com um monte de gente assim. Mas teve uma época da minha vida que eu era caixa de um banco bem famoso.
E os caixas às vezes têm perdas, e você nem sempre consegue identificar o que aconteceu. Dificilmente é troco errado. Muitas vezes é alguma transação que você fez, alguma coisa do tipo. E tinha uma caixa que trabalhava lá com a gente, que ela dizia que ela jamais tinha perdido dinheiro no caixa. Que se um dia ela perdesse, ela abandonava a profissão. Só que era mentira. Porque quando você fecha teu caixa no final do dia, sempre tem uma sobrinha, que você tem que devolver para o banco. Se faltar dinheiro, você tem que pagar do seu bolso. Normalmente é assim. Tem banco que não cobra. Mas o dinheiro que sobra, e ninguém sabe também por que sobrou, é feito... Eles juntam o dinheiro de todos os caixas e acabam te dando um pouquinho desse dinheiro. E às vezes você pega essa sobrinha para abrir o teu caixa no outro dia de manhã. E eu peguei uma sobra dessa moça, que dizia que nunca tinha errado, e ela dizia, por exemplo, que tinha sobrado 20 reais. E quando eu fui contar, não tinha nem 10. E eu tive que devolver isso para ela. Então é mentira que ela nunca errava. As pessoas mentem pra caramba. Tem muita gente que chegou a fazer sucesso hoje, mas que já errou muitas vezes antes do sucesso. Só que ela não conta isso. Então não seja ingênuo. E se desvincule da ideia de que eu sou o chefe. Você começou um negócio hoje, você não é o chefe, você é o aluno. Isso te alivia desse peso terrível de sempre ter de dar certo. Primeira coisa que eu te falo. Segunda coisa, você tem que planejar o que você está começando e com a possibilidade também de ter uma perda. E se você tiver uma perda, você precisa ter a capacidade de bancar essa perda. Se você, por exemplo, resolveu abrir uma banca de frutas e as pessoas não compraram por algum motivo, você está vendendo melancia, por exemplo, que se vende muito no calor, mas repentinamente o tempo mudou e ficou frio. Você vai ter um prejuízo, porque ela tem um tempo de duração e logo essa fruta vai começar a apodrecer. Então você precisa calcular as perdas que obviamente vão estar presentes. Se você não tem como bancar essa perda, que ela é óbvia com quem trabalha com frutas, então não é o momento de você abrir essa banca. Você precisa prever isso. Caso você tenha uma perda, você tem que prever de quanto ao máximo que ela pode ser e saber se você pode bancar. Como é que você vai bancar? Com dinheiro que você tiver guardado. Se você não tem dinheiro guardado, é muito mais fácil que você trabalhe como um assalariado, bem sucedido. Você não precisa ser sempre o chefe. Às vezes você escolher uma profissão em que você ser o assalariado ou empregado é mais lucrativo do que ser o chefe. Por exemplo, no caso de uma banca de frutas. Então, Drica, eu não sei que área você atua, mas percebe isso. Outra coisa que pode fazer você estar perdendo o teu lucro, de repente você está assumindo uma profissão que é bacana para homem. Existia isso antigamente, eu não sei a tua idade. Mas antigamente, o que era legal ser? Eu lembro que quando eu era criança, toda menina começava a trabalhar como auxiliar de escritório, que foi o meu caso, e todo menino começava a trabalhar como office boy. Hoje mudou. Hoje as pessoas trabalham, acho que com vendas. Essas vendas que a pessoa te liga e fica te infernizando para comprar alguma coisa. Eu acho terrível isso. Fora isso, eu não sei onde é que os adolescentes estão começando. Mas também existia antigamente a crença, por exemplo, de que a melhor profissão que tinha era ser nos anos 80, vou pegar os anos 80. Quem ganhava muito dinheiro era metalúrgico e quem mais? Bancário ganhava muito. Teve uma época que o Banco do Brasil pagava muito bem. Então o sonho de todo mundo era prestar o concurso para trabalhar no Banco do Brasil. E foi abaixando tanto o salário que hoje ninguém nem fala disso. Era ser metalúrgico, trabalhar no Banco do Brasil e ser funcionário público. Hoje nada disso dá dinheiro. Então as coisas mudam. Profissões autônomas. As pessoas falavam muito para você fazer direito para ganhar dinheiro, que ainda dá muito dinheiro hoje em dia. Vai dar acho que a vida inteira nesse país aqui, de tanto problema econômico que tem. Ser médico, que hoje em dia ainda dá algum dinheiro. E o que mais? E ser engenheiro, no caso dos homens. Eram essas 3 profissões que tinham. Hoje em dia eu não sei o que dá, o que os homens acham que está na moda. Depois começou a cair muitas meninas que queriam ser Miss, depois queriam ser modelos fotográficos, os meninos queriam ser jogadores de futebol ou atletas, as pessoas mais pobres. Eu não sei qual que é a moda hoje em dia. Mas você tem que prestar atenção se você não entrou em alguma modinha.
Ah, homem é legal trabalhar com isso, mas não é legal trabalhar com isso. Então, independente disso, quando você era criança, o que você pensava em ser? Alguma vez você deixou de decidir ser o que você queria ser quando era criança porque teus pais falaram que isso não dava dinheiro? Então tem várias profissões que as pessoas falam, não faz isso que não dá dinheiro, principalmente ligado a humanas. Olha, tudo pode dar dinheiro. Eu conheço gente que tá rico vendendo artesanato, por exemplo, que a maioria não consegue. Artesanato é um nicho muito difícil. Então tem muita gente que ganha dinheiro com isso. Então você pode ganhar dinheiro, acho que é um termo muito furado, né? Você não ganha dinheiro, você conquista. Então reveja a tua profissão. Eu, por exemplo, a minha primeira profissão, não, mas a minha primeira faculdade, eu comecei a trabalhar como auxiliar de escritório, como falei para vocês. Mas a primeira faculdade que eu fiz foi de arquitetura. Fui bem sucedida nessa área, trabalhei no serviço público, funcionária pública também, mas depois cansei disso. Tive que ter coragem de mudar de área. Enveredei para a área da saúde, estou me especializando em saúde. Cursei uma segunda faculdade da área da saúde, fiz pós-graduações e continuo estudando a área da saúde. E pretendo abrir um instituto daqui a um tempo sobre isso. Talvez você queira mudar de área. Você tem que ter coragem para fazer isso. Claro que eu me estruturei para me bancar nessa mudança. Planejei certinho e tem dado muito certo. Então, planejamento, se você está abrindo negócios que estão dando muito errado, o que está te faltando é planejamento. Esse ciclo de começa e dá errado, significa também uma indicação que você está muito ansioso. A ansiedade sempre acontece no momento em que você se sente que o não está bom agora. Então eu preciso fugir para o futuro, porque lá pode ser melhor. E aí você entra nesse looping. Primeira coisa, para tudo, sossega, começa a pesquisar pessoas nessa área de atuação que você está, que foram bem-sucedidas. E se elas foram bem-sucedidas sempre, veja qual é o ponto forte dessas pessoas. E se você consegue atingir esse ponto forte também. Normalmente está ligado a planejamento, não a gastos. Coloca no papel isso. Mostra para outras pessoas. Às vezes pessoas que não têm a tua experiência e que não são da sua área conseguem achar erros no planejamento que você faz, caso você faça, porque tem gente que nem sequer faz, e podem te ajudar a encontrar esses erros. Pessoas que não são da sua área. Os judeus, por exemplo, fazem muito isso. Quando tem um livro que se chama Cabeça de Judeu, do Newton Bonder, que acho que em português é Cabeça de Judeu. Ele explica exatamente isso. Mostrar o problema para uma pessoa que não manja nada da tua área, que não entende nada, pode trazer uma solução para você. Então tenta isso, para ver se você encontra onde é que você está errando. Excesso de pressa faz você não enxergar os erros de planejamento. Então presta atenção nos investimentos lucrativos, que a maioria não é. Investimento lucrativo, às vezes, são para pessoas que podem arcar com a perda. Se você não tem grana, o único investimento lucrativo para você nesse momento é poupança, se você conseguir. Então, se você está fazendo outra coisa sem ter dinheiro, está se colocando no lugar do chefe, coisa que você ainda não é. Então, se coloca no lugar do aluno, sempre isso. Humilde, é aquele que está começando, que sabe que pode acertar ou pode errar. Não se coloca como chefe, o provedor, aquele que vai ganhar para ajudar todo mundo. Sua função não é essa. Sua função primeiro é ajudar você. Quando você estiver bacana, você estiver bem, aí automaticamente você começa a ajudar as outras pessoas. Então eu vou pegar, por exemplo, o exemplo de um padeiro. Pode ser que o padeiro, apesar de ele trabalhar o dia inteiro, ele ganhe muito bem até. Só que ele não vai ajudar as pessoas dando dinheiro, ele vai ajudar as pessoas fazendo um pão muito bom, um pão de qualidade. Ajuda as pessoas como? Se eu vou ter que comprar o pão? Você vai ter que comprar o pão. Mas um dia que você está estressado, por exemplo, você tem um pãozinho bem torradinho, com refrigerante que seja, melhor um suco, e alguma coisa que você possa passar nesse pão, às vezes até puro, te traz uma paz,
Uma paz de espírito, uma calma que te ajuda, porque tem a boa energia do padeiro, gente. Então não é isso, eu não vou ajudar os outros dando dinheiro, eu posso ajudar até com a minha presença, com aquilo que eu faço. Então ressignifique esse ajudar os outros. Existe destino de ser pobre? Não, não existe. Antes de você nascer, ninguém tá, você tem que ser pobre. Portanto, não existe destino de ajudar os outros. Porque se existir o destino de eu preciso ajudar os outros, tem que ter o destino de alguém precisa da minha ajuda. Se eu tenho o destino de, por exemplo, vamos supor, dar, distribuir dinheiro para os outros, então há que haver alguém que tem o destino de ser pobre, de precisar ganhar dinheiro. Isso não existe, gente. Para um pouquinho e pensa. Então você não tem o destino de ter que dar dinheiro para ninguém. Ajudar a tua família não é isso. Às vezes uma conversa com teu filho, com a tua esposa, ajuda muito mais do que bancar um vestido novo para ela. Mulher não pensa só em dinheiro, ao contrário do que os homens acreditam. Ah, não, não existe mulher assim. Claro que existe. Só que pare de se oferecer como um provedor. Comece a se oferecer como um companheiro. E a mulher que você está procurando vai aparecer. Não estou falando que é o teu caso, tá, Drico? Eu estou generalizando. Quando pedi a consulta, queria ajudar a identificar o que estava me atrapalhando. E que atitudes têm o poder de me destravar na vida. Os golpes que tomei na vida me destruíram por dentro. Morro de medo de errar, estou atualmente atolado em dívidas. Quem morre de medo de errar não está pronto para abrir negócio nenhum. Primeiro conselho que eu te dou, tenta arrumar um emprego como funcionário, até que você estabilize o seu mental. Se você tem medo de começar, não é o momento de começar. A pessoa que quer começar um negócio tem que ter coragem de saber que ela vai errar e acertar. Eu sei que você tem medo porque você já teve outros erros antes. Então, segunda coisa, precisa melhorar o seu planejamento. E, se possível, a primeira coisa, arrume um emprego como empregado mesmo. Segunda coisa, não desista do teu sonho, comece a planejar isso. Se você começar primeiro a arrumar um emprego, você vai começar a negociar suas dívidas, que é a terceira dica. Você vai pedir para pagar uma dívida por vez, para poder se manter. Quando você tiver 100 dívidas, provavelmente a tua coragem já vai ter retornado. E aí você vai estar mais pronto para abrir um negócio. Talvez o teu espírito não queira abrir um negócio. Não tem nada de errado em ser assalariado. Não tem. Isso pode te trazer a paz de espírito que nesse momento está te faltando. Diminua a ansiedade. Se você se coloca como um aluno na vida, a tua ansiedade praticamente some. Eu não preciso acertar tudo. Eu não preciso ser o provedor. Eu posso ser aquele que colabora, o colaborador. Hoje em dia, gente, ressignifique. É muito melhor para uma mulher ter um colaborador do que um cara que banque tudo. Não importa se você é casado ou solteiro, ou se pretende ter alguém ou não. Nós nunca vivemos sozinhos, independente de sermos casados ou solteiros. Mas passe a colaborar com quem vive com você. Isso vai te dar uma paz de espírito muito grande. Você está com um peso que não é teu. Tira esse peso. Você não é obrigado a acertar. Não é obrigado a pagar para todo mundo. Você está vivendo um papel terrível que não é teu. Sai disso. Cada pessoa precisa se ajudar. Se você se coloca nesse papel de eu sou aquele que vai fazer a minha família inteira ir para frente, nossa, você vai carregar um peso terrível. Você vai acabar ficando doente, se é que já não está. Teu fígado vai para as cucuias, você começa a ficar cardíaco, tua pressão fica alta. E pior de tudo, a medicina moderna vai falar para você, não, o exame está falando que está normal. Você está mega estressado, mas esse estresse não vai aparecer. Pela medicina moderna ele não vai aparecer. Mas como tudo tem os prós e contras, eu aprendi o valor do dinheiro. Pior que você não reaprendeu ainda. Hoje sou uma pessoa mais econômica do que era antes. Uma pessoa menos impulsiva. Perfeito. Mas você ainda está dando valor para o dinheiro maior do que ele tem. Na tua história o dinheiro está mandando em você. E a gente é que tem que mandar no dinheiro. Precisa aprender isso. Eu sempre comparo o dinheiro a uma dama chique. Essa dama chique gosta de ser cortejada. E ela gosta de sair para se divertir,
e não só de pagar as dívidas. Então você precisa ter um dinheiro para pagar as dívidas e algum dinheiro para usar em alguma coisa que te traga prazer. Se você, mesmo que você não esteja, como no caso do Drico, você esteja bem de vida e você usa dinheiro só para alguma coisa negativa que possa acontecer no futuro, então você não é próspero. Prosperidade é para te dar prazer também. Dinheiro gosta de quem? De quem curte o dinheiro. Então você tem que ter prazer com ele. Nem que seja para comprar uma pizza no final de semana, um sorvete para levar teus filhos no parquinho. Aí você tá próspero. Agora tem gente que tem muito dinheiro, que não gasta para nada, que vive como se fosse um mendigo. E pior de tudo, que ainda aceita a cesta básica de pessoas que poderiam realmente estar precisando. Eu conheço gente assim. Isso eu falo no meu livro. A pessoa vivia bem, o marido trabalhava, os filhos estavam na escola, tudo bem. E a pessoa, ela frequentava um centro espírita que ajudava gente carente. Durante anos, essa pessoa recebeu uma cesta básica que poderia ter sido destinada a uma pessoa carente mesmo. Então, você que ajuda, pesquise se a pessoa que você está ajudando necessita mesmo. Presta atenção nisso, gente. Essa pessoa que eu estou falando que pegava a cesta básica, ela acabou pegando uma doença terrível, ela acabou demente. E todo o dinheiro que ela guardava para nada acabou sendo usado no asilo que os filhos deixaram essa pessoa, porque não dava mais para conviver. Essa pessoa teve um fim terrível. Não seja essa pessoa, você. Então pensa nisso. Conselhos para mudar, para melhorar dessa situação que eu citei hoje. Talvez, aí depende da situação de cada um, arrumar um emprego para você ser um empregado nesse momento. Depois, pagar cada dívida, uma por vez. Se acalmar. Sair dessa posição de provedor, começar a ser o colaborador. Se colocar na vida como um aluno, aquele que está para aprender, e não aquele que está só para ensinar. Na vida a gente aprende e a gente ensina, eu faço isso o tempo todo. Hoje eu estou ensinando vocês, mas eu estudo, acabei de falar para você. Eu estou fazendo uma nova pós-graduação, uma nova especialização. Então nós precisamos o tempo todo perceber o momento que você precisa ajudar e o momento que você precisa de ajuda. Isso não é vergonha nenhuma. Então eu espero ter ajudado não só o Drico, mas outras pessoas que estiverem na mesma situação. E se você tiver uma dúvida, vou deixar aqui o meu e-mail e eu só atendo por e-mail, tá? Não adianta você tentar descobrir o meu telefone. Tem gente que faz isso, eu acho incrível isso. A pessoa, ela descobre meu telefone por maneiras bastante ilícitas, porque tem uns programas que mostram o telefone de todo mundo e fica me mandando mensagem, ligando para mim, ou entrando no WhatsApp. Eu não vou te responder. O respeito tem que ser mútuo. Eu tô te dizendo que eu só atendo pessoas que mandam por e-mail. Então não tente furar fila, porque eu não vou te atender. Legal? A gente tem que ser honesto dos dois lados. E eu vou atendendo assim que for possível, tá? Você coloca um pseudônimo e a gente conta aí a tua história, que pode ajudar outras pessoas também. Espero ter te ajudado, espero ter ajudado o Drico também. E a parte espiritual, você pode estar me perguntando. Desde que você entenda a parte material, que foi aquela que eu acabei de ensinar para vocês, aí você faz o que você quiser. Se é cristão, você pede para Jesus te ajudar. Se é católico, você pede para Jesus também, para Maria. Se você é espiritualista que nem eu, você pode pedir para Ganesha, que aí sim vai te ajudar. Mas você precisa entender a parte material. A espiritualidade te ajuda naquilo que é espiritual. Ela não está aqui para te dar nada que é material. E como é que ela te ajuda, então? Te limpando energias antigas que podem estar coladas na tua aura, por exemplo. E te dando boas ideias. É assim que os espíritos de luz nos ajudam. E não que você pagando por um ritual esperando que vá cair do céu. Isso não existe, tá? Tenha uma boa semana. Namastê e blessed be.